Renato Ferreira de Oliveira Cariello, Sandro Mauro Lima de Araújo, perfazendo em plenário a frequência de 18 vereadores. Havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Renatinho Pessoal leu o trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo. Lidos e encaminhados projetos de lei 246, do vereador Sandro Araújo, as indicações 1887, do vereador João Gustavo, 1888, do vereador Rodrigo Fará, 1891, 92 e 93, do vereador Ricardo Evangelista. O vereador Luiz Carlos Galo inicialmente perguntou ao presidente se o veto referente ao projeto Parnit estava trancando a pauta. Depois pediu a deliberação do mesmo se houvesse verificação de quórum para a votação do veto e se estava para ser apreciado. Após, falou que a pauta precisava ser destrancada e que havia quórum para a votação do veto supracitado. Haja vista matérias importantes a serem votadas. Inclusive comentou a função do vereador e que deveria estar no plenário, mesmo virtual, pois teria tempo para fazer campanha eleitoral. Também pontuou a questão das sessões plenárias que aconteciam às quartas e quintas-feiras por conta da pandemia, limitando assim os trabalhos legislativos. Finalizou que chegasse matéria do governo em plenário para a votação de urgência. Num instante, haveria quórum para a votação. O senhor presidente informou que mesmo seria votado na sessão plenária, na próxima sessão plenária. O vereador Bruno Lessa disse que queria advogar diante de seus pares a importância de derrubar o veto em questão, no tocante ao Parnit. Embora tivesse votado a redução do Parnit, depois evidenciou se a área especial foi objeto de discussão dos vereadores Paulo Eduardo Gomes, Renatinho do Pessoal e Bé da Pipa, com relação à área do túnel Charitas Cafubá, a área do lado direito aos pés do Parque da Cidade. Área extremamente importante para o acervo protetivo de cunho ambiental de Niterói, que não deveria, sob a ótica do Legislativo, ser retirada. Finalizou falando que a observação dessa área era fundamental para a política ambiental da cidade, que, na sua opinião, o presidente deveria encaminhar a derrubada do mesmo. Continuando, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente. Por ordem, o vereador Renatinho, do PSOL, disse que o veto deveria ser derrubado, pois era uma questão de salvar vidas e a natureza. Continuando, foi enfático ao dizer que a população deveria ficar atenta ao que acontecia e reforçou. Vota-se o veto ainda na sessão de hoje. Finalizou falando que o único vereador a votar contra esse projeto que votará pela derrubada do veto para preservar a área. Pela ordem, o vereador Paulo Eduardo pontuou a discussão era legítima. O veto que trancava a pauta e não falava de qualquer veto. O que se discutia era o perímetro de uma grande área do Parque de Niterói que envolvia uma grande área desta cidade. A área da saída do túnel Charitas Cafubá, do lado que foi usado como canteiro de obras. E enfatizou que propriedade de terra não significa que pudesse ser usada para outras coisas. Finalizou fazendo considerações à ausência do candidato a prefeito, Axel, nos debates de campanha, as eleições e a pesquisa. Nesse momento, o senhor presidente interrompeu a sessão para que o vereador Rodrigo Fará prestasse homenagem à família Cury. Uma moção ao Instituto de Oftalmologia de Niterói pelos 25 anos do seu grande idealizador, foi o eminente doutor Renato Cury, como também ao seu filho, o eminente doutor André Cury, médico especialista do Oswaldo Cruz com a medalha honorífica Alberto Seibin, e que o momento era especial para esse parlamentar como para a própria família. O vereador Paulo Eduardo solicitou a fala ao presidente e ao vereador Rodrigo Fará para render homenagem à família Cury e a sua significativa importância, que estava presente não só na medicina, como também na engenharia, e tinha uma grande representação na cidade. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18h15, marcando a próxima sessão para o dia 18 de novembro do corrente, a hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata pela redatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Ok, vereador, obrigado. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pedir a Vossa Excelência que desse a pauta do dia de hoje, porventura, rapidamente. Pauta do dia 18 de novembro de 2020. Expediente em leitura.
Ofício PRS SSE CGC 9138-2020. Comunica a decisão nos autos do processo TCRJ, prestação de contas de governo em exercício em 2019. Ofício PRS SSE CGC 7331-2020. Comunica a decisão nos autos do processo TCE número Auditoria Governamental Ordinária na modalidade de inspeção. Ofício CEMUG, número 841, em resposta à indicação de autoria da vereadora Verônica Lima, indicação 3471. Ofício SOMUG 842, da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 40 do vereador Leandro Portugal. Ofício CEMUG 843, em resposta à indicação 2422 do vereador Renatinho da Oficina. Vereadores, projeto de lei 248, altera o artigo 275 da Lei Municipal 2838, de 11, autor Leonardo Giordano. Projeto 249, altera o artigo 93 da Lei Municipal 2838, autor Leonardo Giordano. Projeto de lei 250, altera o artigo 256 da Lei 2838, autor Leonardo Giordano. Projeto 251, altera o artigo 102, inciso 5, a linha B, da Lei Municipal 2838, autor Leonardo Giordano. Projeto de lei 252/2020, altera o artigo 1º da Lei Municipal, autor Leonardo Giordano. Projeto de Decreto Legislativo 79, concede a medalha Zé Clemente Pereira ao senhor Marcelo Henrique Fraga Rodrigues, autor João Gustavo. Indicação 1894/2020, sugere ao Poder Executivo que seja analisada a possibilidade de desapropriação do imóvel localizado na rua Daniel Torres, no bairro da Engenhoca, com vistas à construção da creche comunitária, autor Renato Cariello. Indicação 1895, sugere ao Executivo a revitalização da quadra esportiva existente na Travessa Almir Garcia, no número 303, Comunidade da Brasília, Engenhoca, autor Renato Cariello. Indicação 1896, sugere ao Executivo, através do órgão competente, solicitado recapeamento asfáltico da travessa Expedicionário Paulo de Moraes Pinho Fonseca, autor Renato Cariello. Indicação 1897, sugere ao Executivo, através do órgão competente, que seja solicitado o recapeamento asfáltico da rua Monteiro Lobato, Engenhoca, autor Renato Cariello. Indicação 1898, sugere ao Executivo, através do órgão competente, que seja solicitada recuperação da escadaria com implantação de corrimão na rua Professor Eduardo Cordeiro Shoa, próximo ao número 918, Tenente Jardim, autor Renato Cariello. Indicação 1899, sugere ao Executivo, através do órgão competente, que seja solicitado o recapeamento asfáltico na Travessa Silva Barreto, autor Renato Cariello. Indicação 1900, sugere ao Poder Executivo que providencie a colocação de grades no portão da praça situado na Vila Pereira Carneiro, Ponta da Areia, autor Emanuel Rocha. Expediente em votação, presidente. Moção 391. Envia moção de pesar pelo falecimento de Ézio Cordeiro, médico sanitarista, professor, cientista e gestor público, autor Leonardo Giordano. Lida a pauta. Ok, vereador. Não podemos, tem que excluir. Bom, nós estamos com a pauta trancada e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com o nobre vereador Galo, fizeram um pedido aqui para mim para fazer a... Não, vereador Galo, o presidente da Comissão de Justiça é o vereador Fará, junto com Vossa Excelência, fizeram aqui um pedido para retirar de pauta e fazer uma discussão para amanhã. Antes da palavra ao vereador Renatinho, queria pedir 1 minuto de silêncio, até por sugestão do companheiro Galo, infelizmente, pelas as vítimas do Covid no nosso país. Por favor, todos de pé. Aberto o pequeno expediente. Registrar a presença do nobre vereador Emanuel Rocha. Com a palavra o vereador Renatinho, do PSOL. Presidente, não vou usar esse espaço para fazer um pequeno expediente. Presidente. Pois não, vereador, por favor. Não vou usar esse espaço para fazer um pequeno expediente, que farei depois, entendeu? Lá onde que Vossa Excelência sempre permite. Quero ler aqui, presidente, e gostaria que a mesa ficasse atento ao que eu vou falar aqui.
é sobre um requerimento de uma audiência pública. É sobre uma audiência, presidente, de uma audiência pública nossa, da Comissão de Direitos Humanos, que está agendada para dia 23. Mas a gente quer mudar essa data, porque para dia 30. Então, eu vou ler aqui, presidente. Vossa Excelência, 23 de novembro para o dia 30 de novembro. Vou ler Pedir ao aqui. Legislativo aqui que faça ao pedido de Vossa Excelência que faça a Eu mudança vou fazer a leitura muito rapidamente. da nobre da audiência. Requerimento 65 de 2020, da Comissão de Direitos Humanos, que pede a realização de audiência pública sobre o encarceramento arbitrário da juventude negra de Niterói. É uma audiência, presidente, principalmente devido aos recentes casos de prisões ilegais de jovens e negras da juventude, sobretudo depois de falha no reconhecimento por foto nas delegacias de Niterói. Só entre 2019 e 2020, nós mapeamos, senhor presidente, pela comissão, 10 casos semelhantes a muitos deles Só para envolvendo... registrar rapidamente, vereador Renato Cariello. Desculpe, continue. Obrigado, eu ler um pedaço aqui novamente. Nós mapeamos pela comissão 10 casos semelhantes, muitos deles envolvendo abordagem arbitrária por parte dos agentes de Niterói presente. Dos 10 casos, senhor presidente, que acompanhamos, 3 já foram absolvidos, porque em juízo grave erro foi verificado. Essas prisões acontecem num contexto em que a portaria da Polícia Civil estabelecendo um sistema de pontuação das delegacias de acordo com as suas produtividades, sendo mais produtiva aquela que indica mais pessoas. Essa grave situação, senhor presidente, foi denunciada ao grupo de trabalho sobre as detenções arbitrárias da ONU na semana passada por nosso mandato, o mandato do companheiro Flávio Serafini e do mandato da companheira deputada estadual Renata Souza. Com a Organização de Direitos Humanos, com a Justiça Global e a Rede de Justiça Criminal, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, o Instituto em Defesa do Direito, em Defesa do Grupo, Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Essa realidade tem que se mudar. Para isso, presidente, o debate público envolvendo autoridades e a sociedade civil é fundamental. A data da audiência, presidente Cal, precisa ser alterada do dia 23 para o dia 30 do 11. Eu lhe agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. No aberto, pequeno expediente, com a palavra o vereador Paulo Velasco. Presidente, obrigado. É só para poder agradecer aos meus queridos e amados eleitores pela votação de 4.378 votos. Obrigado. Continuarei o meu trabalho. Muito parabéns. Com a palavra, o vereador Galo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, uma boa tarde para todos. Dizer a Vossa Excelência, parabenizar os vereadores que conquistaram mais um mandato, lamentar a perda dos outros vereadores, como Renatinho, João, que eu acho que não perdeu, acho que vocês saíram das urnas vitoriosos. O Macedo, o Evangelista, o Renatinho da Oficina, alguns mais assíduos, outros menos assíduos, mas parabenizar todos eles, pelo menos sair com a cabeça em pé, que prestou bom serviço para a cidade. Cabia o eleitor votar ou não, então entendeu que a votação deles não seria o suficiente para ganhar a eleição. Mas eu falo, senhor presidente, tem os maus políticos e tem os maus eleitores.
A gente trabalha muito afinado dentro de uma ética, dentro de uma lisura, dentro de uma transparência. E você vê alguns vereadores que perderam o seu exercício de se manter nos próximos 4 anos com trabalho consolidado na Câmara. Então, o eleitor, às vezes, não vamos generalizar, porque essa palavra generalizar não existe, mas é lamentável, você que se dedica aqui diariamente, terça, quarta e quinta, no plenário da Câmara, discutindo, abordando as coisas importantes e as coisas não importantes para algum segmento, e você vê vereadores que se destacaram ao longo desses 4 anos perder a eleição. Então, eu queria lamentar profundamente e dizer que a minha política foi muito limpa, como é de costume, 8 mandatos. Volto a reiterar, eu sou decano da Câmara, não tive ninguém pago, a minha militância é voluntária, pessoas que sempre participaram da minha candidatura. Eu me orgulho muito de ter 32 anos de vida pública. E pela porta que eu entrei, eu vou sair. Tive dificuldade de fazer, Paulo, tive dificuldade de fazer campanha em algumas comunidades que eu fui proibido de subir, porque havia acordo de candidatos com tráfico. E eu fui muito prejudicado em relação a isso. Então, eu queria lamentar, não sei qual é o interesse desses candidatos de vir e se associar ao tráfico com a finalidade de quê? O que ele vai vir fazer na Câmara, Paulo Velasco? Vai ser representante do tráfico? Eu acho que isso aí está muito errado. Eu fui proibido, mas proibido de subir. E quando alguns vereadores tiveram a oportunidade de fazer campanha nesses lugares. Então, senhor presidente, quero dizer uma coisa clara. Eu prefiro perder a eleição do que compor com tráfico ou qualquer segmento, seja miliciano, o tráfico, qualquer coisa nesse sentido. Todos os votos que eu tive foram votos conquistados. Não tive boca de urna, tive um exército de pessoas trabalhando para mim, e eu me orgulho muito de representar por mais de 4 anos a cidade de Niterói nessa casa. Vou continuar trabalhando, sempre tentando mostrar o que é melhor, o que não for, com certeza. Faço parte da bancada de sustentação do governo, mas isso não me impede de eu entender que a matéria não é pertinente às questões da cidade. Pode ter certeza que eu vou estar aqui votando de acordo com minha consciência, não de acordo com a conveniência do Executivo. E queria parabenizar a votação de Vossa Excelência, senhor presidente, e que isso seja extensivo a todos os outros vereadores que saíram consagrados nas urnas. E dizer a Vossa Excelência que parabenizar da forma que Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos nessa Câmara. Muito obrigado. Eu acho que qualquer um de nós, temos condições de ser presidente da Casa Legislativa. Mas o meu voto eu já defini, independente de ter 2 votos. O meu eu garanto para Vossa Excelência. Nada contra qualquer outra candidatura que possa vir concorrer com Vossa Excelência. Pelo seu trabalho, dando continuidade ao trabalho que o Bagueira fez ao longo de 6 mandatos como presidente. 6 mandatos. Então, Vossa Excelência é oriundo de um debate, entendeu? De uma clareza, de uma relação, situação e oposição, que é muito importante. Você dialoga com todo segmento e é uma pessoa muito simples. Você é tipo Bagueira, você não tem a ganância pelo poder. Eu sei viver sem o poder. Se eu tiver que fazer algum acordo, escuso, com certeza eu não faria. Eu prefiro perder a eleição e tocar minha vida com meus filhos e com meus netos. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, espero, Paulo, espero, João Sampaio, que isso aqui é uma determinação, são poderes distintos. João Gustavo, eu chamei Rodrigo 2 vezes na assinatura lá das vagas da Verônica, fez o estatuto, da diversidade, 20% das vagas da cota. Eu, no discurso, no Jambeiro, eu chamei o Rodrigo 2 vezes de João Roberto Silveira. João Roberto. Não sei onde eu estava com a cabeça. É verdade. Desculpe, João Gustavo. E dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, eu espero que são 2 casas distintas, o Legislativo e o Executivo. O máximo que o Executivo possa querer interferir aqui, que é uma opção dele, isso é uma coisa do prefeito, né? Isso é uma atribuição do prefeito, nomear o líder do governo para que possa transmitir as mensagens do Executivo com o Legislativo. Agora, espero que não tenha interferência do Executivo no Legislativo, senhor presidente, para a candidatura de presidente da Câmara. E qualquer candidatura que não seja a sua,
com certeza não vai ter êxito nessa casa. Então, espero que não ocorra isso, para que o Legislativo, com o Executivo, possa continuar com essa harmonia que, ao longo desses 8 anos, nós conquistamos com muito trabalho para dar sustentação ao governo Rodrigo Neves. Então, queria dizer, primeiro, parabenizar Vossa Excelência da forma que vem conduzindo os trabalhos. Muito eu obrigado, tenho certeza que a minha fala aqui, eu acho que todos os vereadores que vão me suceder, eu já declarei lá atrás, se eu ganhasse a eleição, meu voto seria de Vossa Excelência, a não ser que não fosse o candidato. Mas eu continuo te admirando, vou ser crítico quando tiver que ser, isso Claro. não vou fugir da minha maneira de trabalhar nessa casa, que não cabe a mim passar a mão em cima de coisas que de repente, você bem intencionado pode ter errado, não por você, por assessoria, e dizer que dia 1º de janeiro estarei nessa casa, se Deus permitir, para poder depositar o voto em Vossa Excelência, que Vossa Excelência está dando continuidade a um trabalho brilhante do Bagueira, e você é uma pessoa que tem o perfil de presidência. Pelo Muito diálogo, obrigado. vou reiterar, pela forma que você trabalha, principalmente com a oposição, né? Uma oposição capaz, inteligente, e Vossa Excelência sabe conduzir muito bem isso. Por isso que dia 1º de janeiro, Vossa Excelência tem o meu voto. Queria, antes de dar a palavra ao colega, eu queria agradecer as Senhor palavras. presidente. Só um minutinho, vereador Beto. Por favor, Vossa Excelência tem prioridade, por gentileza. Depois pela parte. só Vereador pra poder Beto da concluir. Pipa com a palavra. Senhor presidente, eu Troca queria essa reiterar- camisa amarela, ô periquito. Eu queria reiterar as palavras do vereador Galo, no sentido aí que quando ele falou dos amigos que se reelegeram, felizmente aqueles que perderam, eu queria Muito obrigado, vereador. reiterar a ele aí. Senhor presidente, aconteceu um episódio comigo em relação a candidatos a vereadores que não sabem nem qual é a função do vereador. De ir na comunidade e dizer que o vereador fez obra e a obra não estava boa e outras coisas mais foram falando. Só que é o seguinte, senhor presidente, o vereador não faz obra. O vereador, ele reivindica ela e indica. E quem executa é o Poder Executivo junto com o prefeito. Então, senhor presidente, dizer que primeiro ele tem que fazer um cursinho para saber a função. E muito me espantou, senhor presidente, quando eu fiquei sabendo que essa mesma pessoa recebeu 3 auxílios emergencial. E aonde, senhor presidente, ele faz a declaração dele de imposto de renda com patrimônio de 440 mil. Não sei se a pandemia atrapalhou os negócios dele e ele veio passar dificuldade e precisou desse auxílio. Só que esse mesmo candidato, senhor presidente, é de uma família tradicional da cidade. E diga de passagem, fico muito triste em fazer esse pronunciamento, porque conheço o pai dele, uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, com quem eu já joguei futebol, que é o Moretti, e é muito conhecido na cidade. Agora, muito me espanta essa pessoa receber 3 auxílios emergencial. Pode ser legal, senhor presidente, mas para mim é imoral. Então, é o Júnior Moretti, que fez um vídeo falando mal da minha pessoa, dizendo que eu fiz uma obra que é uma obra eleitoreira. Ele é mentiroso. Primeiro que vereador não faz obra, vereador reivindica. Que outra coisa, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro. Se a prefeitura foi lá e fez a obra errada, nós vamos cobrar da prefeitura, que aí é o nosso papel, de fiscalizar o Poder Executivo. Tá bom, senhor presidente? É isso Obrigado. que eu queria deixar registrado. E eu queria agradecer aos 3.532 niteroenses que continuaram acreditando no trabalho do Beto da Pipa. E, mais uma vez, confiança se conquista com trabalho, senhor presidente. Muito obrigado. Queria agradecer as palavras aqui do companheiro Galo, do companheiro Beto. Aliás, o nosso trabalho aqui na casa, desde que eu fui líder do governo, eu sempre tentei um diálogo aqui com todos os companheiros, independente de situação, oposição. Esse ensinamento eu tive durante vários períodos e assumi a presidência da casa no momento de pandemia, no momento que o presidente Bagueira assumiu. E quero ressaltar a vocês, não apenas só a gratidão das palavras dos nobres vereadores. Não só agradecer as palavras dos nobres vereadores, mas é um conjunto e a Câmara, se porventura, se for o CAL, enfim,
não será de um presidente, será de 21 vereadores que estão aqui na Câmara, que participam efetivamente do trabalho diário que nós fazemos aqui. Com a Pela palavra, ordem, vereador senhor. Paulo Velasco. É só para poder anunciar, eu ia deixar para mais tarde, mas como é que Galo falou? O meu voto para presidente vai ser seu. Muito obrigado, Porque vereador. você Muito foi muito obrigado. leal comigo, transparente. E acho que está sendo bem substituído. Perdão, está Substituir o presidente Bagueira. substituindo o Bagueira. E meu voto será seu no dia 1º de janeiro. Muito obrigado. Tá? Como quero agradecer a palavra de Vossa Excelência, como aqui com Senhor os colegas. presidente, quando eu reiterei as palavras com o Galo, você tem certeza de que meu voto é seu também, né? Não, vereador Beto, eu acabei de falar aqui, agradecer a Vossa Excelência. Eu quero agradecer aqui, a gente já está no trabalho, mas já temos aqui um grupo de vereadores que já estão participando efetivamente das obras da Pessoal. legislatura. Com a palavra, vereador Paulo. As sessões Tô são inscrito aqui. gravadas. Presidente, eu estou inscrito aqui também. Eu sei, mas é uma pequena observação em à parte. As sessões são gravadas e tem ata. Já ouvimos declarações de voto aqui. O pessoal não pode falar absolutamente nada, porque nós temos uma disciplina partidária que nos obriga a nos reunirmos. Claro, vereador. É, uma plenária, etc., e a direção partidária vai fazer uma análise. A direção partidária conhece o seu trabalho, a direção partidária pode vir a conhecer o trabalho daqueles que, eventualmente, além de nós, queiramos concorrer com Vossa Excelência, mas o que eu quero registrar é que tem ata e tem gravação. Já teve declaração de voto do Beto, teve declaração de voto do Galo, teve declaração de voto do Paulo Velasco. Isso é importante, porque se o prefeito começar a encrencar e etc., as pessoas lá na frente vão ver. Eu acho que as pessoas que estão declarando voto em Vossa Excelência têm razão para isso. O espaço de diálogo e de solução e encaminhamento das questões coletivas da Câmara foram democraticamente encaminhados na sua presidência. Muito obrigado, vereador. Várias e várias vezes tivemos divergência, assim como tive divergência com Conte, com Zé Vicente, mas sempre trabalhamos em conjunto em defesa da Câmara e vou continuar trabalhando em defesa da Câmara. E é evidente que, independentemente do resultado eleitoral que a gente vai conhecer a partir de 1º de janeiro, quando nós tomarmos posse, é evidente que eu reconheço, sabe, João, eu reconheço as razões pelas quais as 3 pessoas que vieram aqui declararam voto em Vossa Excelência. Muito obrigado. No dia 1º a gente vai saber o que nós vamos ter de mesa diretora e de que maneira nós vamos levar os próximos 4 anos. Vossa Excelência permite uma Muito obrigado partezinha? pelo seu elogio. Claro, claro. Com o tirando- consentimento do Bruno Lessa. A minha diferença para Vossa Excelência é que eu, quando o plenário, quando Vossa Excelência está falando, eu presto atenção, que eu já cansei de falar que eu sempre procurei me espelhar no Paulo Eduardo. É uma pessoa que torci muito também para ganhar a eleição, independente de ser oposição ou não, mas ele constrói uma relação bonita, uma relação de conciliação entre o Poder Executivo e a Câmara. Quando vem algum projeto errado, ele tem o discernimento de entender que esse projeto é errado e procura corrigir. Não vem para o plenário para tirar proveito de uma situação. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, que Vossa Excelência está falando com o Bruno, diferentemente quando eu falo Vossa Excelência não está atenção, dizer a Vossa Excelência que eu fui bem claro aqui, eu acho o máximo que o prefeito acho não, eu tenho certeza, para ele se envolver na Câmara é indicar o líder do governo. Jorge, isso é uma tarefa difícil, hein? Isso é prerrogativa do prefeito. Agora, a questão da Câmara, eu tenho certeza que o prefeito não vai se envolver, até porque tem uma Câmara harmônica, que ao longo dos 8 anos vem dando toda a governabilidade, dando sustentação para que o Rodrigo pudesse fazer as suas transformações, o que ele se comprometeu nas eleições, e nós demos sustentação para que ele pudesse executar. Então, espero, pela boa relação que tem o Executivo e o Legislativo, e que Vossa Excelência representa muito bem, que às vezes Vossa Excelência é até bom demais, tem um coração que não cabe dentro de Vossa Excelência. Eu não sei se eu estivesse aí, eu teria o mesmo posicionamento seu, dizer o seguinte, que o máximo que eles podem fazer é entregar o líder. Agora, a questão é que eu estou falando, qualquer vereador
qualquer vereador tem condições de assumir essa presidência da Câmara. Sem dúvida alguma. Mas você se destaca pelo diálogo, pelo consenso, entendeu? Você nunca se preocupou em ser o mais votado da cidade. Não. Você, com uma caneta na mão, poderia muito bem. E a transparência que você dá da Câmara para a população. As pessoas só entrar no site da transparência, tudo que acontece aqui sai, porque a maioria das câmaras não tem esse posicionamento. A maioria das câmaras, ele esconde os fatos. Aqui não, aqui tudo é feito na transparência. Então, essa questão é a questão nossa, dos 21 vereadores, decidir quem vai ser o presidente da casa para poder gerir 2 anos de uma boa legislação, que eu tenho certeza que Vossa Excelência tem todos os requisitos para isso. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Bruno Lessa. Obrigado, presidente. Presidente, no último domingo, dia 15, o Brasil foi às urnas em eleições municipais e na nossa cidade não foi diferente. Niterói elegeu o prefeito em primeiro turno e elegeu o conjunto dos seus 21 vereadores. Todos sabem, eu fui candidato a vice-prefeito na chapa do Felipe Peixoto e é evidente que o resultado não foi o resultado esperado por nós, mas numa democracia se respeita o interesse das urnas, a população tem o legítimo direito de escolher seus representantes em um processo eleitoral como o feito em nosso país. Portanto, eu venho aqui hoje, presidente, para agradecer aos niteroenses que muito bem acolheram a mim e ao Felipe nas urnas, mas para parabenizar o prefeito e vice-prefeito eleito, Axel Grael Paulo Bagueira, e a partir de 1º de janeiro estarei, enquanto cidadão, torcendo pelo êxito da gestão aqui em nossa cidade. Afinal, todos nós somos niteroenses e isso deve estar acima de tudo. Queria dizer também, presidente, que estou muito feliz pela reeleição do vereador Casota, pela eleição do vereador Daniel Marques, pela eleição do vereador Folha, nos partidos que compuseram a nossa coligação majoritária. Tenho certeza que esses 3 parlamentares, Casota, hoje vereador, Daniel, ex-vereador, que já tem também uma série de trabalhos feitos aqui nessa casa, e o Folha, vão representar muito bem seus eleitores e toda a nossa cidade no Legislativo. A eles o meu parabéns e a todos os candidatos da nossa coligação a vereador, que tiveram juntos 27 mil votos. O meu aqui também, muito obrigado pela parceria, pela lealdade. E eu acho, Galo, que só de se colocar e ser candidato a vereador já merece um parabéns, porque essa foi uma eleição extremamente atípica, difícil, e todos aqueles que enfrentaram as urnas merecem o nosso reconhecimento. Cumprimento a todos aqui na pessoa do Bernardo Sampaio, que teve uma votação extraordinária, mais de 1.200 votos, e é também suplente vereador da bancada do DEM. E queria dizer a Vossa Excelência que nesses próximos 40 dias, ainda finais do meu mandato, não farei aqui campanha a Vossa Excelência para presidente, porque não voto mais, mas nesses últimos 40 dias de mandato, vou estar dedicado à discussão da lei orçamentária anual enquanto vice-presidente da Comissão de Orçamento. Vou cobrar de Vossa Excelência alguns projetos meus que eu acho que ainda podem ser votados nessa reta final, que estão maduros para ser votados, e queria pedir a todos os colegas aqui parlamentares que estão no plenário, vereador João Gustavo, vereador Galo, vereador Paulo Velasco, vereador Renatinho, vereador Paulo Eduardo, nosso presidente e os vereadores do plenário virtual, que a gente faça um esforço para votar o novo regimento interno da Casa, ainda nessa legislatura. Foi um trabalho presidido pelo vereador Macedo, relatado por mim e acompanhado de perto pelo vereador João Gustavo, que eu acho que deve ser votado ainda nessa legislatura, para que a gente feche bem essa legislatura e tenha, vereador Galo, para o próximo mandato, um regimento mais moderno, mais ágil, menos burocrático. Foi aquilo que eu, enquanto relator, Macedo, enquanto presidente, João, enquanto membro, buscamos realizar na comissão do regimento. O regimento estava prontinho para ser votado, veio a pandemia, naturalmente nossas atenções se voltaram para as matérias no entorno da pandemia e nós não conseguimos votar o regimento. Mas eu acho, presidente, que ele está bem maduro para ser votado, e aí depois eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse, assim que essa pauta fosse destrancada, quando o regimento foi finalizado, com a concordância do João e do Macedo, nós mandamos para todos os gabinetes, né, João? Todo mundo teve a oportunidade de ler, é um conjunto normativo expressivo, porque nós estamos falando de um regimento
revisado de 1992, e acho importante que a Câmara vote isso e vote também o PCCS dos funcionários de carreira da Casa, para que os funcionários de carreira possam entrar em 2021 com as suas remunerações atualizadas e mais condizentes com o trabalho de todos aqui nessa Casa. Presidente, meu sentimento é de coração leve, missão cumprida, muita satisfação por ter convivido nesse plenário ao longo dos últimos quase 8 anos. Fiz muitas amizades, tivemos muitas brigas que fazem parte, mas, acima de tudo, sempre mantive um relacionamento respeitoso com todos os pares e tenho muito orgulho da trajetória que construí aqui no Legislativo. Vou poder também, ao longo das próximas sessões, falar um pouco sobre ela, me inscrever no pequeno expediente, fazer uma prestação de contas da população dos 8 anos de trabalho, mas saio dessa casa com cabeça erguida e com a certeza de que novas caminhadas e horizontes virão. Obrigado, Sem presidente. dúvida alguma. Vereador Bruno, Vereador Casota com a palavra. eu gostaria de parabenizá-lo nesses 8 anos, né, que Vossa Excelência esteve à frente do Legislativo, nesse belo trabalho que você realizou aqui na Câmara. Dizer que foi um prazer estar do seu lado, trabalhar contigo, fazer parte do seu grupo político e de desejar um futuro brilhante, né, e próspero. Tem muita coisa ainda pela frente, e dizer que estou sempre aqui à disposição no Legislativo para que Vossa Excelência que precisar, tá bom? Gostaria também de agradecer à população de Niterói, aos 1.512 eleitores e cidadãos niteroenses que confiaram o seu voto à minha pessoa, e dizer que estamos aqui para o que der e vier, Bruno, se você precisar. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Casota, e parabéns pela belíssima reeleição. Senhor presidente, Com a palavra, vereador João Gustavo. primeiramente eu queria agradecer Oi, Douglas. aos meus 2.200 votos que tive. Foi uma boa votação. Engraçado que o meu repertório aqui é ganhar, perder, ganhar e perder, ganhar e perder, mas faz parte do jogo, tá vendo? Mas não dá empate nesse jogo, né? Não dá, pelo menos dá empate, tá vendo? Não, eu não sou botafoguense, por isso que eu acho que não dá empate. O Botafogo vive só de empate. Tá? Então, eu queria agradecer aos meus 2.200 eleitores, que eu queria também lembrar que uma coisa que me impressionou muito nessa eleição foi o impulsionamento, né? Você podia fazer impulsionamento do seu Face foi até sexta-feira, né? Ou até sábado, né? Mas que eu fiquei espantado, Galo, foi o impulsionamento no dia da eleição. Toma aqui, toma ali, toma ali, toma aqui. Esse impulsionamento foi fantástico. Fantástico, tá vendo? E todo mundo dizendo que ia ter Polícia Federal, que ia ter drone, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Não vi impulsionamento melhor do que esse no dia da eleição. É lamentável, mas eu acho que eu não entendo como dizem que vai ter nova política. Eu não sei quando vai existir essa nova política, Paulo, porque a política vai continuar no impulsionamento, não é só no seu celular, não é só no seu Face, não é só no Instagram. É nas portas das escolas, que aí todo mundo impulsiona legal, é melhor do que legalizar. Eu achava que era melhor legalizar logo, que acabava com essa hipocrisia toda. Mas pode ser choro de perdedor, né? E o perdedor tem que chorar. Mas eu queria agradecer a vocês todos pelo companheirismo que eu tive dentro dessa casa. Ainda tenho um pedido a fazer a vocês. O Bruno começou fazendo ali, principalmente sobre o regimento e o PCCS. Nós temos que acabar isso esse ano ainda, para entrar 2021. Está tudo pronto. É só a gente partir para votar. Então, a gente tem que partir para votar, fazer um esforço, pedir um esforço de todos, pedir um esforço do presidente, a qual eu só tenho que elogiar, e posso garantir que, se aqui estivesse, meu voto seria seu. Não vejo
Não é que não exista quadro melhor do que você, que todos aqui são bons para estar aí. Mas você mostrou, nesse período que você esteve substituindo o Bagueira, mostrou a sua competência, a sua lealdade e a sua parceria com todos. E isso é uma característica de Vossa Excelência, que, como foi do Bagueira também, de manter sempre a casa unida, em concordância, que eu canso de dizer, pode ter casa igual no Brasil, mas melhor do que essa não existe. Não existe. Aqui se discute, já brigamos muito, já nos entendemos várias vezes, mas todo mundo com o mesmo projeto, o melhor para a cidade de Niterói. Quero parabenizar o Bruno, porque você teria um mandato certo aqui, mas eu acho brilhante isso. Você correu atrás de um objetivo, isso é muito importante, caracteriza que você é um homem, é um parlamentar que tem um futuro brilhante e, principalmente, princípios. Todos meus parabéns a você, porque... Muito obrigado, João. Obrigado de verdade. Gostei muito da sua atitude e seu comportamento. Aqui me despeço, não hoje, né, mas que ainda temos aí 45 dias, mas dizer que todos aqueles que perderam, não perderam. Acho que Niterói que deixou de ganhar. E vamos ver os que entram, que façam o que a gente fez nesse período que aqui estivemos. Produzir igual o que fizemos, porque eu acho que todos que vêm para cá vêm com ideal, vêm com projetos, com propostas. Acredito sempre que a renovação é sempre boa, tá? E espero que eles façam o melhor para a cidade. Como também o Grael e o Bagueira, meu grande amigo Bagueira, tenho certeza que vai buscar o melhor para a cidade, para que cada vez a cidade de Niterói cresça mais, que é essa cidade maravilhosa de se viver e ser feliz. Não tem cidade melhor do que essa. Obrigado a todos. Obrigado, vereador João. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, dizer ao nobre amigo Paulo Eduardo que tivemos muita divergência nessa casa, mas independente, eu acho que ele conhece um pouco a minha linha. Se tem uma coisa que o Beto tem, é palavra. E quando eu deixo aí registrado aí, é porque eu só tenho um caminho, senhor presidente. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, se o nosso maior decano dessa casa tivesse vivo, hoje seria aniversário dele, José Vicente Filho, um grande amigo, um grande irmão, a quem eu aprendi muita coisa e fico triste, né? O saudoso José Vicente, que foi um grande parceiro, não só meu, mas de todos que conviveram com ele nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Eduardo, que registrar pelo vereador, nosso presidente Paulo Bagueira. Se eu não receber do vereador Leandro Portugal, quero ratificar. Com a palavra o vereador Galo. Senhor presidente, só para a fala do Beto, só para eu complementar, como ele falou, o Zé Vicente era o decano dessa Câmara, e ele sempre falava brincando que o estoque dele estava sempre em dia, né? O estoque de mentira, né? Um vereador para ter 14 mandatos... Tinha uma disputa para ver quem era mais mentiroso, né? Ele ou o Volney. O cara, para ter 14 mandatos, ele tem um mérito, sucedendo o pai dele, que já tinha 2 mandatos, e passou o bastão para ele. Dizer que o Zé Vicente era uma pessoa muito agradável. A Selma, a esposa dele, Selma, também, era uma cumplicidade, uma coisa assim, fora do normal. Eu tive o privilégio de conviver com ele e participar ativamente desde 88 até o falecimento dele. E logo vendo da importância dele, né, para a cidade de Niterói, quando todos os bairros faltava infraestrutura, que não tinha água, não tinha esgoto, não tinha creche, não tinha escola, não tinha nada, você olhava a Engenhoca, Beto, a Engenhoca já era um bairro totalmente independente. A Engenhoca, na década de 90, já tinha tudo isso que os bairros estão conquistando agora. Então, sempre foi mérito da família Vicente, que eu tenho um carinho, um amor muito grande. E eu, quando eu tive a oportunidade, no falecimento dele, nós estávamos para inaugurar o Mergulhão, e eu soube lá no governo que queriam dar o nome de rua ou de uma praça. Eu fui ao prefeito Rodrigo Neves e consegui demovê-lo da ideia de homenagear ele com o nome de rua, que também não é demérito nenhum. Então, quando eu soube que ia inaugurar o Mergulhão, eu virei para o prefeito Rodrigo Neves e eu falei, pô, Rodrigo,
esse mergulhão vai dar na Zona Norte, onde ele constituiu toda a sua vida pública, constituiu família, o pai dele nascido e criado na Higioca. Eu falei, pô, vamos dar um nome a esse mergulhão? A Zé Vicente. Eu acho que mais do que merecedor. Eu achava que o prefeito ia retrucar, já tinha assumido o compromisso. Na mesma hora ele acolheu o meu pedido e hoje aquele mergulhão que vai dar de encontro, onde ele sempre morou, onde ele foi criado, onde ele constituiu família, onde começou a carreira política com o pai dele. Infelizmente, a família deixou de ter um representante aqui depois de mais de 50 anos. O pai seguiu e ele seguiu o mesmo caminho. O irmão dele não ganhou a eleição, mas já foi vereador, José Augusto Vicente. Então, dizer a Vossa Excelência que hoje fui pego de surpresa com essa notícia, Beto, e eu não poderia deixar de vir aqui para homenageá-lo, onde ele esteja. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa que faz muita falta a essa casa, pela generosidade que ele sempre teve para lidar com as pessoas e com a população de Niterói. Então, eu acho que essa homenagem que eu proporcionei é muito pouco pelo que ele fez, não só por essa Câmara, mas na Prefeitura como vice-prefeito e como cidadão niteroense. Então, parabéns por lembrar de uma data tão significante. Bom, Obrigado, vereador Galo. só um minutinho. Vereador Beto, presidente, se me permite. Vereador Bagueira, com a palavra o vereador Paulo Bagueira. Vice-prefeito eleito. Vice-prefeito eleito, desculpe. Depois eu vou falar um pouco. Mas eu queria Parabéns, falar... hein? Parabéns, Bagueira. Parabéns. Parabéns aos vereadores, aos meus amigos que se reelegeram. Pedir meus sentimentos daqueles que perderam, tá? Mas que a vida e a política continua. Mas eu queria, na verdade, Beto, se fazer essa lembrança do aniversário de Zé Vicente. Hoje eu estava mexendo no celular e falando com o Paulo Eduardo. Peguei uma foto que o Paulo mandou para mim, que estava eu, ele, Zé Vicente e Macedo. Todos nós, ainda, Paulo, com cabelinho pretinho, todos bem mais jovens. E me deu uma boa lembrança. E agora você está... Vereador Bagueira. Bom, deu um probleminha aqui. Desculpe, continue. Então, lembrando que eu peguei uma foto lá que o Paulo Eduardo me mandou, de eu, ele, o Zé Vicente e o Macedo, todos nós ainda, o cabelinho pretinho, bem jovem. E hoje o Beto faz essa lembrança do aniversário do Zé Vicente. Assim, bate realmente uma grande saudade aí do Zé Vicente, que sempre que a gente ia se encontrar, o grupo político ou com ele, ele sempre tinha uma boa história para contar. Então, bons momentos aí, boa recordação. Que Deus esteja guardando ele em bom lugar. Ok, vereador. Queria, antes da palavra ao vereador Paulo Eduardo Gomes, registrar aqui com muita felicidade a presença do professor Túlio, eleito aqui no pleito de domingo passado. Parabéns a Vossa Excelência, que Vossa Excelência aqui tenha um bom mandato e que precisar de nós aqui para ajudá-lo, terá o nosso comprometimento. Com a palavra, o vereador... Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo Gomes. Bom, presidente, é evidente que, nesse momento, ainda com a ressaca eleitoral, muito de análise do que aconteceu no processo ainda vai ser feito. Nós não conseguimos compreender totalmente o resultado no processo eleitoral da mudança da regra do jogo, em que coligações nas eleições proporcionais foram abolidas, interferindo diretamente na dinâmica do processo e do próprio cálculo de sobras, cálculo esse de sobras que me fez ser o penúltimo a entrar na bancada do PSOL. Se eu não me engano, o Boechat foi o último na rodada de sobras que entrou para a Câmara, e o Partido Novo, que tinha feito uma excelente votação... Rapidamente, vereador Macedo. E que poderia ter eleito um vereador, como nenhum dos membros do Partido Novo
conseguiu alcançar os 10% do quociente eleitoral, o Partido Novo ficou fora. Então, é uma nova regra, é um novo mundo, uma nova conjuntura. Mas, em relação a essa conjuntura e o resultado eleitoral decorrente dela, sob o ponto de vista do PSOL, nós precisamos registrar alguns elementos. Em primeiro lugar, Túlio está vivendo agora uma experiência. Túlio é um companheiro que eu conheço desde pequeno, desde criança, quando morava ainda no Rio. Conheço o Túlio há muito tempo, foi um militante do PDT e, de um certo tempo para cá, militante do PSOL. E se elegeu como o mais votado do nosso partido. Essa sensação de se eleger como o mais votado teve sentido para mim também. E eu espero que tenha o mesmo sentido para o Túlio, porque a maior votação foi acompanhada da conquista, novamente, de 3 cadeiras na Câmara Municipal de Niterói. Fiquei 4 anos fora dessa casa, quando concorri à prefeitura representando o PSOL e na construção do PSOL. Nenhum militante político, em nenhum dos partidos dos quais eu participei, o PT e o PSOL, abriu mão de um mandato absolutamente líquido e certo, como era o mandato em 2008, para concorrer a um cargo majoritário. Não tem na história da esquerda, pode ter até na direita, não tem na história da esquerda quem abra mão de um mandato, assim como o próprio Bruno, ao compor uma chapa com o Felipe Peixoto, definiu antecipadamente que não estaria entre nós aqui na Câmara Municipal de Niterói na próxima legislatura. Opções desse tipo são raras. Elas são decorrentes de visões diferenciadas. Não sei qual a visão do Bruno. Se a expectativa que ele entrou ao compor uma chapa com o Felipe era de ganhar a prefeitura, pode ter sido essa. Eu sabia que em 2008 nós não ganharíamos a prefeitura, mas eu precisava ajudar a construção do meu partido na cidade. E ela começou em 2008 com a eleição, inclusive, do companheiro Renatinho, que foi o único representante do Partido Socialismo e Liberdade na Câmara de 2009 até 2012. Nos representando, solitário, contando com a solidariedade de algumas pessoas, entre elas o Galo, no plenário, e comigo ali na sala de imprensa. Mas esse foi o resultado de uma construção que começa em 2008, na primeira eleição do PSOL. E quando eu voltei em 2012, e votei como o mais votado da cidade, naquela época conquistando 8.168 votos, é evidente, sabe, Túlio, que dá uma sensação legal, poxa, o seu trabalho foi reconhecido, mas a maior alegria que eu tive naquela eleição de 2012, quando eu retornei à Câmara, com 8.168 votos, é que nós elegemos o primeiro mais votado da cidade, eu, o segundo mais votado da cidade, Renatinho, com 6.300, e a nossa votação, além da votação da legenda do PSOL, fez com que nós trouxéssemos para essa casa alguém que até hoje nos dá saudade pela convivência que nos roubou ao fazer opções de vida diferentes do que ser parlamentar, que foi o companheiro Henrique Vieira. A alegria de nós termos composto uma bancada comigo, com o Renatinho e com o Henrique Vieira, e a contribuição foi companheiro de Bruno, no momento importante dessa casa, que foi a CPI dos transportes coletivos, em que Henrique esteve o tempo todo ao lado do Bruno, na condução daqueles trabalhos presididos pelo Bruno, e tivemos, por parte do Henrique, ricas discussões acerca de uma série de temas, em especial aqueles que estão relacionados à discussão da fé e da política. Porque tem gente que acha que discutir fé e política não tem nada a ver, mas o Henrique Vieira conseguia dar a essa discussão e a essa relação, fazendo uma leitura ou até releitura em vários momentos do significado do que é ser cristão, do que é seguir ou ter Jesus Cristo. Eu tenho visões diferenciadas, mas várias vezes disse para mim que não tem nenhum problema em me considerar socialista, comunista, querer a revolução que está no horizonte utópico da minha vida, por considerar que um dos primeiros revolucionários do mundo foi o próprio Jesus Cristo, que enfrentou sem nenhuma arma, apenas com o verbo, o exército de Roma e deu seu próprio corpo em sacrifício em prol de um mundo de amor e não um mundo de ódio que a conjuntura presente nos reserva. Essa é a diferença.
E eu quero dizer que estou muito contente com a eleição, independente de todos os problemas que todos sofreram, estou muito contente com o processo eleitoral. Nós retomamos uma terceira cadeira na Câmara de Vereadores e nós tivemos o nosso candidato majoritário em segundo lugar. A discussão se o Flávio teve menos voto ou não, na eleição passada para a eleição presente, cada eleição é uma eleição diferente e não deve ser analisado sob o ponto de vista quantitativo. Até porque Felipe, companheiro Felipe, excelente vereador nessa casa, Felipe Peixoto, que foi ao segundo turno na eleição passada com o Rodrigo, perdeu muito mais votos e não chegou em segundo lugar. Então, eu acho que a afirmação do PSOL na cidade de Niterói, fazendo 3 cadeiras, se manifesta através do segundo lugar conquistado pelo Flávio Serafini e pela Josiane Peçanha e pela eleição de 3 vereadores. Quero colocar alguns elementos a mais. Nesta casa vai entrar uma mulher trans. E se as pessoas fizerem uma análise do que aconteceu no Brasil inteiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, onde uma mulher trans se elegeu para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, em São Paulo, onde a mais votada do PSOL é uma companheira trans, e na Câmara Municipal de Niterói, a Beni vai fazer companhia durante os próximos anos, a gente precisa analisar o significado disso. Uma boa parte da sociedade, quando se identifica com teses identitárias, está dando um recado. Está dando o recado que deu quando o americano George Floyd morreu nos Estados Unidos, em que o mundo inteiro se moveu contra aquela violência sofrida pelo George Floyd. Uma boa parte da sociedade está cansada, Galo, Paulo Velasco, de olhar homens brancos, como Túlio, eu, Renatinho, Galo, João Gustavo, homens brancos e héteros, que não conseguem ser sensíveis na luta e na discussão concreta da defesa daqueles que são, enquanto minoria, entre aspas, da sociedade, sofre todo tipo de discriminação. Uma parte da sociedade, ao eleger Beni, está dizendo: nós queremos a discussão do combate à LGBTfobia na Câmara Municipal de Niterói, e terá essa companheira, não estará sozinha. Assim como o Renatinho nos acompanhou nessa legislatura defendendo essas teses, Túlio e eu estaremos junto com a Beni defendendo essa discussão e defendendo essa temática. Nós achamos que a sociedade brasileira como um todo, e também em Niterói, deu uma resposta. Nós queremos discussões desta natureza. É evidente que eu tenho características muito parecidas com o companheiro jovem, o companheiro Túlio. Formação igual, engenheiro de telecomunicações, maluco, da aula de física igual a mim. Igualzinho, maluco, coisa que vai ser engenheiro de telecomunicações e da aula de física igual a mim. Temos o mesmo perfil, provavelmente vamos fazer dobradinhas em assuntos muito parecidos, mas com certeza, na bancada do pessoal de 3 vereadores, nós teremos uma contribuição enorme, tanto apoiando aquilo que é necessário apoiar, como fizemos eu e o Renatinho no processo atual, como estaremos combatendo o bom combate em relação ao futuro. Eu gostaria, Beni está entrando no plenário. Seja bem-vinda, Beni, aqui nessa casa legislativa, e queria dar meus parabéns pela sua eleição, em nome de todos os colegas. Senta aqui, senta aqui. Então, é boa a presença... Senta ali do lado do professor Túlio, por gentileza. Professor Túlio é tricolor, né, Paulo? É tricolor, professor Túlio. Paulo? Bom, o Botafogo já é a maioria. Qual é o seu time? É Fluminense, né? Pô, vou te contar, já vai... Um tricolor conhece o outro, pô. Um tricolor conhece o outro pelo cheiro, né? E pelo puxa-saquismo também. Agora, o Galo já fez o levantamento, João. João, o tricolor está saindo. E não é por felicidade nossa. Mas está saindo um tricolor, mas o Galo já fez o levantamento, o Botafogo tem 6. Meia dúzia. A maior bancada é do Botafogo. Beni, qual é o seu time? Beni não tem time. Mas aí, retomando a discussão... E é bom que a gente retome essa discussão com a presença dos companheiros do pessoal que comporão a futura bancada a partir de 1º de janeiro, para dizer que tem significado muito especial a presença da Beni aqui. Significado muito especial.
que transcende o limite do eleitoral, que vai no marco da política. A cidade de Niterói também, como outras cidades no Brasil, querem discutir e combater a LGBTfobia, querem combater todos os tipos de discriminação. E nós temos certeza absoluta que nos mais diversos temas que a nova bancada do PSOL, assim como a bancada atual com o Renatinho, assim como a bancada anterior, comigo e com Talíria, assim como a bancada anterior, eu, Renatinho e Henrique, como representantes do PSOL nessa casa, nós saberemos enfrentar todas as discussões que levem à defesa radical de todos os direitos e, em especial, o respeito à diversidade entre as pessoas. Não dá para você considerar que nós vivemos num mundo democrático se nós não respeitarmos e aceitarmos as pessoas do jeito que elas são. Nós passamos, num período lá atrás, uma discussão muito ruim nessa casa, muito pesada, uma discussão em que a mentira e o ódio prevaleceu nas narrativas para dizer que o pessoal queria transformar meninas e meninos, queria transformar meninos em meninas e vice-versa. Nós passamos uma discussão de ódio na eleição de 2018, na definição do segundo turno, dizendo ou ouvindo que o então concorrente do Bolsonaro, o Haddad, representante do PT, em relação ao qual nós optamos no segundo turno, era alguém que distribuía uma madeira com uma ponta semelhante a de um pênis para as crianças nas escolas. Um conjunto de aberrações enormes. Vivenciamos esse espaço. A tese dos reacionários e dos conservadores prevaleceu em 2018. É verdade. Mas 2 anos depois, nós estamos assistindo o significado daqueles que consideraram o vício o novo. O novo que não completa um mandato inteiro, que vai ser, se não for preso, como mais um da coleção de governadores do Rio de Janeiro presos, sairá escorraçado do Palácio Guanabara e do Palácio Laranjeira. Votaram no Witzel como novo. Alguém que juiz largou a magistratura pelo bem público. Soubemos agora que largou em troca de uma mesada, ou de uma anuada, não sei, ou de um decênio inteiro, de 1 milhão para poder se candidatar enquanto novo, com discurso novo, ao governo do Rio e ganhou a eleição. Está aí o aprendizado que 2018 nos dá. O aprendizado de alguém que elegeu um governador como novo, como uma novidade, alguém que não é do meio político, como se política pudesse ser criminalizada. Porque a maior política da direita social e da direita partidária é considerar que política é coisa para porcos. E política não deve ser coisa para porcos. O grande problema da ocupação dos espaços políticos, em especial no parlamento, é o quê? É nós convencermos as pessoas, homens e mulheres de bem, que a política precisa ser ocupada por elas. Porque na medida que homens e mulheres de bem não querem ocupar os espaços da política, a pilantragem, a rapinagem, as hienas, os urubus ocupam os espaços da política. Tem um ditado lá atrás, que a gente não se cansa de repetir, que dá conta de que não devemos ter medo dos gritos e loucuras dos homens e mulheres do mal. Temos que ficar preocupados com o silêncio dos homens de bem. Essa é uma discussão que nós não podemos esquecer. E o nosso papel na sociedade é rediscutir isso. Bolsonaro, que foi a escolha de 2018, foi o grande derrotado desse processo eleitoral. Conseguiu, mal e porcamente, eleger o seu filho com uma queda vertiginosa de votação. Não conseguiu eleger, se é que ele queria eleger, aquela que o abandonou no passado, que é a mãe dos seus 3 filhos. Você teve uma votação pífia. Bolsonaro, 2.000 votos. Teve uma votação pífia, o que demonstra, não é apenas pela votação daqueles que ele defendeu o voto, mas pelo significado. Um camarada que nos envergonha no mundo inteiro. E a resposta a essa vergonha é a derrota do Russomano em São Paulo. É a chegada do Guilherme Boulos ao segundo turno. Porque também o povo de São Paulo,
que já teve Erundina como prefeita, e uma prefeita querida, que deu atenção às camadas mais populares do povo paulistano. Erundina, em companhia do Guilherme Boulos, está devolvendo a São Paulo a possibilidade de ter uma prefeitura que seja voltada para os que mais precisam, e não uma prefeitura que sustenta o status quo da classe empresarial dominante paulista. Bolsonaro está ladeira abaixo, além de nos envergonhar no mundo, até agora não reconhecendo a vitória do Biden nos Estados Unidos, está esperando o quê? Vai ficar repetindo igual um mantra o tempo todo que a esperança é a última que morre? E ele continua se ligando a tudo que é mais asqueroso e a tudo que é mais anti-ciência que nós podemos assistir. Em 2020, independente do resultado eleitoral que protege e dá ao pessoal 3 vereadores, o que 2020 está marcando é a retomada de um Brasil de amor, um Brasil mais generoso, porque daqui para frente, até a eleição de 2022, nós haveremos de reunir forças suficientes para restabelecer no Brasil a democracia plena, o respeito às diferenças. Bolsonaro e tudo que ele representa, se é que vai chegar ao final desses 2 anos, Bolsonaro está indo embora. O ir embora do Bolsonaro começa a ser construído no processo eleitoral de 2020, com os resultados expressivos a favor de uma esquerda que se mantém coerente ao longo da sua trajetória e pelos resultados negativos de todos aqueles que representam o reacionarismo, o conservadorismo, o culto à violência, o desprezo à diversidade. Nós temos consciência que o pessoal segue no seu caminho, cumprindo o seu papel. E queria, por último, reiterar, Beni não estava aqui, a minha alegria de compor, a tristeza de não ter Renatinho mais entre nós, isso nos cala fundo. Não quero falar dos problemas do governo, acho que o governo vai ter problemas seríssimos, porque não vejo em ninguém, e aí não teria obrigação nem de falar isso, mas a convivência me obriga e me impõe. Não vejo ninguém que possa cumprir o papel que o Macedo cumpria como líder do governo. Isso é um problema do governo. A Câmara resolvemos nós. De que maneira a gente vai se organizar, de que maneira a gente vai distribuir os nossos trabalhos, isso resolvemos nós. É um problema nosso. Espero que a Câmara tenha independência para ter alguém aqui que governe enquanto poder legislativo e não que fique de cócoras permanentemente ao prefeito de plantão. Quanto ao seu líder, é um problema do governo. Todos nós sabemos que o que eu estou falando é a mais pura realidade. Não tem nada a ver com briga minha com o Macedo, não tem nada a ver das vezes em que ele, aos tapas, bate na bancada, dizendo que eu não mando. Aliás, ele está ali, não sei se saiu. Não tem nada a ver com isso. É apenas um reconhecimento público do papel que esse vereador, ao longo de muitos anos, desempenhou enquanto líder do governo. Porque esse líder do governo precisa, primeiro, defender indefensável. E ele tem uma cara de pau enorme para defender em todas as situações indefensável. Mas mais importante do que defender as teses não defensáveis, mais importante é a capacidade dele se dedicar, estudar as matérias, ter um diálogo respeitoso com a oposição, se esforçando para reivindicar junto ao governo, e isso não sou eu apenas que digo, esforçando para encaminhar junto ao governo as demandas da chamada oposição. Então, eu acho que é um problema, nós vamos conviver nessa nova realidade, mas eu queria, de novo, reiterar, estou muito feliz que a bancada do PSOL tenha retomado a sua 3ª cadeira. Fizemos uma conta que eu não sei se está certo, se nós tivéssemos mais 1000 votos, nós teríamos atingido talvez o 4º vereador. É uma conta que tem que fazer, porque não é tão simples assim, mas não importa. Temos uma bancada significativa e representativa das lutas da classe trabalhadora e da sociedade, com todas as suas diversidades. Temos essa bancada na Câmara, e o nosso companheiro Flávio Serafini, deputado Flávio Serafini, sai desse processo eleitoral nos honrando ao pessoal, um belo programa com mais de 200 páginas discutidas coletivamente nas instâncias do pessoal, registrado, o programa esse registrado, e que servirá de base
na disputa da nova bancada com o governo Axel, que vai assumir junto conosco a Prefeitura de Niterói. Então, eu queria deixar registrado, não é um balanço final, nós ainda temos que fazer balanços no próprio partido em relação ao nosso futuro, à nossa atuação, o que nós vamos defender, mas eu quero, nesse primeiro dia que a gente tem plenário pós-eleição, registrar a minha imensa alegria por nós termos conquistado novamente, assim como no passado, as 3 cadeiras nessa casa, e vamos saber honrar as teses e bandeiras defendidas pelo pessoal. Obrigado, senhor presidente. Mas o vereador Renatinho do PSOL deseja usar a palavra, Vossa Excelência. Quiser usar a palavra aqui ao lado direito, ou no microfone normal aqui embaixo. Mas aí Daniel vai... Paulo, queria pedir um favor a Vossa Excelência, enquanto eu falasse, se possível, Vossa Excelência não dialogasse com os dois, que eu vou falar também dos dois, entendeu? Pode ser, sim? Presidente, boa tarde para todo mundo aqui, boa tarde para quem está nos assistindo pela TV Câmara, quem está em casa nos assistindo. Primeiramente, presidente, eu não posso deixar de saudar a presença aqui do companheiro Túlio, o vereador eleito mais votado da cidade. Foi Túlio ou foi bem? Foi. Do pessoal. Túlio e a companheira Bende, uma mulher trans, uma mulher que a cidade toda conhece, com muita propriedade. E a gente fica feliz, presidente, fica feliz porque a gente fica triste ao mesmo tempo de a gente sair e abandonar a Câmara. Eu estou nessa casa há 5 mandatos, eu e o Paulo, e nós realizamos um trabalho aqui nessa casa, presidente, um trabalho que, na verdade, a gente espera que seja de todo parlamentar. Do pessoal não tem dúvida disso. E todos os parlamentares restantes, cada um tem um perfil diferente, a gente respeita, mas, falando dos dois, eu conheço o Túlio há muitos anos, professor lá de Caraí, a Bene não conheço tanto tempo, conhecia mais ou menos o que é Bene, mais ou menos uns 3 a 4 anos, por aí, né? Mas nunca tive problema com a Bene, pelo contrário, sempre bom diálogo, boa relação, não problema nenhum. E quero acreditar e tenho certeza que os dois farão um belo mandato aqui, junto com o Paulo, que já é antigo na casa, junto comigo, eu não vou ficar mais, até dia 31 de dezembro, eu estarei aqui. E quero pedir ao presidente, pedir a todas e todos aqui, presidente Calvo, eu presido a Comissão de Direitos Humanos, que essa comissão fica com a companheira Benes, se ela quiser, porque ela lida muito bem com essa Comissão de Direitos Humanos, por direito das mulheres trans, mulheres, enfim, negras e negros. Eu gostaria de fazer um pedido pela minha saída até 31 de dezembro, que essa Comissão de Direitos Humanos fique com ela. Eu acho que é mais do que justo, mas, enfim, se todos os colegas aqui concordarem, todos eles aqui, o presidente, e se não tiver um consenso, vai para a votação. Mas eu espero que não há necessidade de acontecer essa votação, que permaneça com a Benes, porque eu conheço a companheira. E o Túlio, não precisa nem falar, né, Túlio? Como eu te conheço, e tenho certeza e convicção da tua luta. Mas, presidente, a nossa luta, presidente, nessa casa, foi uma luta árdua, uma luta em prol dos direitos humanos, que está dentro de mim os direitos humanos, está dentro de mim. E talvez lutas e mais lutas em prol dos negros e negras, direitos humanos, direito das mulheres, direito dos LGBTs, enfim, saúde mental, acessibilidade. Foi uma luta inglória, uma luta linda. Eu quero dizer, já falei,
Túlio e querida Benes, foi a eleição mais linda que eu já fiz até hoje na minha vida. Uma eleição linda, só não entendi, sinceramente, até hoje, não entendi esse resultado, não entendi. Eu estava até falando para a Benes, que eu comecei a dormir domingo, dormi até hoje direto, não consegui sair da cama. Não consegui mesmo. Pedi até desculpa ao Túlio e a Benes por não ter mandado uma mensagem de parabéns, mas parabenizei aqui. Pedi desculpa mesmo. Mas é isso, entendeu? A vida, né? A vida é assim mesmo, né? A vida é uma troca, mas o importante é que eu estive aqui, e quem sabe que eu volte? Ninguém sabe. E vou fazer, se voltar, farei aquilo que eu sempre fiz. Ser coerente, ser ético, ser de luta, defender as mulheres, os menos favorecidos, mulheres em situação de rua, LGBTs, sempre fiz isso. A acessibilidade, que na minha visão, Benes e Túlio, é uma vergonha na cidade, acessibilidade. Todas as praias deveriam ter acessibilidade e não tem até hoje. Eu venho cobrando isso desde 2001. Desde 2001 que eu venho cobrando. Não tem um cadeirante, se quiser ir tomar um banho, ele tem que ir carregado. Isso é uma vergonha, tem que ir carregado. Como que uma cadeira vai sair, Túlio, andando na areia? Não tem como, tem que ser levado no colo. Isso é vergonhoso. Todos os governos que tiveram em Niterói não priorizaram isso. Não tiveram o capricho, o amor, não tiveram um olhar, da mesma forma, não tiveram um olhar pela saúde mental que está sendo desmontada. Pessoas em situação de rua, eu sempre falo aqui, Paulo está cansado de ouvir isso. Qualquer um de nós estamos sujeitos, até embaixo de uma marquise, cheirando cola, fumando cocaína. Qualquer um de nós. Qualquer um pode surtar a qualquer momento. E quando eu vejo uma pessoa nesse sentido, o meu olhar vai diretamente a ela. Eu quero fazer de tudo para cuidar dessas pessoas, cobrar do governo por política pública, para tentar salvar. É um ser humano, é uma vida como um qualquer. Mas isso em Niterói não foi priorizado. Com orçamento riquíssimo, uma cidade com orçamento rico, uma cidade cheia de desigualdade. Não aceito isso, não aceito. Eu estou falando até para a Beni, mostrando para agora ali, estou com as mãos cheias de vitiligo. Eu não era assim antes de entrar para a Câmara. Não era assim. Mas isso me deixa com tanta revolta de não poder salvar essas pessoas, e é problema do Executivo, do Estado, da União, mas não fazem nada. Isso me revoltou muito, e até hoje eu falo isso todos os dias aqui, é igual as nossas calçadas, que é uma vergonha, cheio de buracos nessas calçadas, as pessoas caindo a todo momento. Enfim, presidente, eu vou ficar aqui até dia 31 de dezembro, tem muita coisa para eu tocar ainda. Hoje eu iria falar aqui de um tema do que aconteceu na eleição, mas não estou com clima para falar nisso. Não estou com clima, irei falar, se não falar amanhã, semana que vem, irei falar isso, do que aconteceu na eleição. Eu vou ler um texto aqui, presidente. Fernando Pessoa, que é uma coisa rica, uma coisa rica. Mar português, o mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, por ter cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram,
Quantas noivas ficaram sem casar, para que fosse nosso mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não for pequena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa, em mensagem. Mar, português também. Gafado Mar, português, é um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa. O poema foi publicado no seu livro de mensagens, 1934. É um livro dividido em 3 grandes temáticas: brasão, mar português e o encoberto. O poema desbruça sobre a época das grandes navegações, sendo os intelectores o infante do Dom Henrique Vasco da Gama Magalhães. Vasco da Gama, Fernão de Magalhães. Se quiser aceitar uma sugestão desse modesto jornalista, faça hoje um agradecimento e leia esse poema. Plenário será a sua melhor resposta nesse momento. Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de falar isso para não falar o que aconteceu na eleição. Para não falar o que aconteceu na eleição da minha votação. Uma eleição mais linda que eu já fiz até hoje na minha vida. Mas eu sei o que aconteceu. E semana que vem, amanhã eu vou falar, mas semana que vem eu irei falar isso. Então, presidente, na verdade, Túlio, Benes e Paulo, e o presidente Galo, ali sempre presente, olhando para mim, eu nem sei, hoje eu falei, eu nunca faltei sessão plenária, nunca faltei sessão plenária, e é uma obrigação não faltar, é uma obrigação. Agora, eu quero dizer só um pedacinho do que eu ia falar para terminar, em homenagem à presença dos dois aqui, eleitos, mais votados da cidade. Essa cidade irá ganhar muito, não tem dúvida disso, irá ganhar muito, e terá o nosso apoio, bem. Pode ter certeza, Túlio. Eu não vou estar aqui, eu tenho que torcer para o nosso partido. Tem que torcer para o nosso partido. Eu sempre votei contra aumentar salário de vereador. Só um pedacinho para não... Sempre votei contra, sozinho aqui nessa casa. Só que no ano passado, houve um aumento de para vereador de 50%. Me pediram, um jornalista, para não falar isso hoje, mas eu vou falar. Só esse pedacinho. E todos os vereadores votaram a favor. Todos, inclusive Renatinho. A bancada sugeriu que eu votasse. Eu votei, mas só que 20 minutos após a minha votação, Galo me deu assim um suar frio, que eu não estava aguentando. Eu falei, meu Deus, o trabalhador não ganha isso, o trabalhador ganha pouco, embora aqui é outro trabalho. Mas eu fiquei indignado comigo mesmo. E eu e Paulo fomos para o partido, comunicamos a direção do partido, olha, queremos o cancelamento dessa votação, queremos o cancelamento. E o partido esteve aqui na casa, falou com o presidente, e acabou tendo um consenso, e cancelamos até hoje, não teve aumento. E é a cidade do Brasil, com 510 mil habitantes, que menos vereadores ganha. É a cidade do Brasil que paga menos vereadores. Mas desde lá não houve aumento. Desde 2012, quando eu votei contra o aumento de vereadores, sozinho, não houve aumento, e até hoje. Portanto, aí começaram a colocar os nomes dos vereadores que... colocar os nomes dos vereadores que votaram a favor, todos eles. O único que não votou contra, Galo, foi Bruno Lessa, que estava viajando, né? Estava na Europa, né, Bruno? Vossa Excelência não votou a favor porque estava viajando.
nesse aumento. Estava viajando, estava na Europa e estava viajando, não votou. Começaram a colocar, Galo, toda semana no WhatsApp de todo mundo, a carinha de todo mundo que votou a favor. Foi todo mundo. A carinha de todo mundo. É gente querendo ser candidato a vereador, só pode, né? Isso Paulo falou muito aqui. Mas na última semana agora, eu vi, colocaram a minha foto sozinho. O vereador Renatinho votou a favor de aumento de 50%. Aí eu entregando os papéis às minhas amigas, queridas eleitoras, bacana, uma eleição, quero agradecer todo mundo que votaram em mim, aqueles velhinhos, aqueles idosos bacanas, jovens. Passavam por mim muitos assim. Não quero não. Eu falei, o que está acontecendo? Aí veio um amigo e me mostrou lá. Minha foto sozinho que eu votei. Eu fui o único que votei. Dizendo, mentira, nós anulamos a votação. Galo gritou aqui na época, quando a favor do cancelamento. Na época, eu estava como secretário de esporte. Não fiz confusão, foi Vossa Excelência. Enfim, todos cancelamos esse aumento. E não houve aumento para ninguém, até hoje. E colocaram na cabeça isso, e acabou. Enfim, mas eu não ia falar isso hoje não, mas... Vossa Excelência permite uma parte? É o maior prazer do mundo. Primeiro, senhor presidente, eu quero enaltecer o trabalho de Vossa Excelência. Eu sou testemunha, eu gosto sempre de frisar, Paulo, quando Vossa Excelência era do PT, e Vossa Excelência era suplente, se eu não me engano, do Rodrigo Neves, quando ele saiu para assumir a secretaria. Eu canso de falar isso, não só no plenário, mas fora do plenário. Quando Vossa Excelência assumiu a sua cadeira aqui na Câmara Municipal de Niterói. Eu já admirava Vossa Excelência pelo seu trabalho, e minha relação de amizade era uma relação bem institucional, mas Vossa Excelência, naquele momento, como outros vereadores, não teria a condição e a ganância pelo poder, com certeza não teria o mesmo posicionamento que Vossa Excelência teve nessa casa. Eu lembro perfeitamente, se eu não me engano, Vossa Excelência estava 5, 6 meses exercendo seu mandato de vereador, e, por sinal, muito bem exercido, sempre defendendo as causas daquelas pessoas menos favorecidas, dessa elite dominante, dessa burguesia que existe em Niterói, e Vossa Excelência sempre trabalhando no sentido contrário deles. Eu lembro quando veio a matéria do governo, uma matéria polêmica, e o prefeito era do PT, e Vossa Excelência suplente. Eu gosto de frisar isso, não é a primeira nem vai ser a última vez que eu vou colocar. Quando eu vi que Vossa Excelência não se agarra ao poder. Vossa Excelência tem uma ideologia, Vossa Excelência tem lado. E naquele momento, quando veio a mensagem do governo, eu lembro que Vossa Excelência foi ameaçado. Se votasse contrário, o titular da pasta votaria para essa casa. Que, se eu não me engano, era o Rodrigo Neves, que era o titular da cadeira. E Vossa Excelência não se intimidou. CPI do esbaixo, que faltava uma assinatura e todos falaram. Renatinho, se você assinar essa CPI, é isso mesmo, Vossa Excelência lembrou bem. Se Vossa Excelência assinar essa CPI, Vossa Excelência no dia seguinte vai ficar fora do mandato de vereador. E Vossa Excelência não se agarrando ao poder, sem ter aquela sede, como a gente vê alguns vereadores nessa casa, para estar no poder, eles são capazes de fazer qualquer tipo de acordo, escusos. E Vossa Excelência não, eu vou assinar a CPI, sabendo que no dia seguinte Vossa Excelência ia ser exonerado. E Vossa Excelência não se curvou. Assinou a CPI, defendeu a CPI, com direito legítimo, democrático nessa casa, que infelizmente as pessoas não entenderam, e 2 dias depois, Vossa Excelência deixou de ser o titular e voltou, deixou de ser o titular da cadeira, voltou a ser suplente e o titular voltou para essa casa. Então, por isso que eu admiro Vossa Excelência. Eu sei que isso não deve ter muita importância para Vossa Excelência. Mas nós tivemos uma relação aqui de 2009 a 2012. Eu lembro que Vossa Excelência sozinho na bancada do PSOL, defendendo os interesses da cidade. E, nesse momento, eu estava junto com Vossa Excelência, como o Paulo Eduardo colocou, e Paulo Eduardo na tribuna, dando aquele suporte, junto com você, que isso é uma dinâmica que o pessoal tem, que eu acho muito bacana essa unidade, como ele citou o vereador Henrique Vieira, que sempre foi um exemplo de parlamentar também, com uma sabedoria. É que eu falei, naquele momento, nós tivemos a melhor oposição dessa casa.
que foi Vossa Excelência Paulo Eduardo Henrique e nosso querido, novo de idade, mas com uma experiência brilhante, o vereador Bruno Lessa. E naquela época eu era líder do governo, e a nossa relação foi muito bem relacionada, muito bem estreitada. Por quê? Porque a gente entendia as questões de vocês. Jamais nós tivemos algum embate nessa casa, sempre respeitando o posicionamento de Vossa Excelência e a gente defendendo o governo, mas dentro de uma lisura onde Paulo, o Renatinho, o Henrique, Bruno, quantas vezes vieram matéria errada do governo e procuraram consertar aqui na tribuna para que o projeto voltasse, ajudando o líder, ajudando o presidente da comissão, como ele colocou muito bem, vai fazer muita falta, como líder do governo, Carlos Macedo, e o projeto voltava para o Executivo para ele ser reparado, para ele ser consertado. Então, Vossa Excelência pode ter certeza, como eu falei antes na abertura aqui, Vossa Excelência tem que sair de cabeça erguida, que o seu trabalho, Renatinho, todos nós reconhecemos. Se a população, parte dela não reconhecer, é por injustiça, porque você é um exemplo de homem público nessa casa. Aliás, eu sempre coloquei aqui a bancada toda do PSOL. Torci muito para que essa bancada voltasse. Renovação, óbvio que eu torci muito por você, pelo Paulo Eduardo, porque é uma oposição inteligente. Perdemos o Bruno, perdemos um grande parlamentar nessa casa de oposição. Então, toda unanimidade é burra. Então, é importante consolidar nessa casa uma oposição que eu tenho certeza que ajuda a construir um Niterói melhor. Independente de termos divergências, às vezes a gente está no debate, vai para o embate, mas termina aqui dentro do fórum do debate e lá fora a gente caminha naturalmente, sabendo que cada um tem um posicionamento nessa casa. Então, Vossa Excelência foi um espelho, uma referência para Niterói pela sua integridade, pela tua maneira de agir. E eu concordo com Vossa Excelência quando Vossa Excelência falou que nunca faltou uma sessão. Eu sou testemunha, que eu também sou muito presente. Não posso produzir como Vossa Excelência, pela sua história, entendeu? Pelo teu currículo, como você entrou na política, acompanhei. Eu lembro você na Gavião Peixoto, eu já era vereador, Vossa Excelência não. Sempre tivemos tratamento respeitoso, isso que engrandece a política. Então eu tenho certeza que Vossa Excelência tem que sair cabeça erguida. Não tem que ficar 2 dias dormindo, não. Vossa Excelência, num futuro breve, vai estar aqui presente, que a população vai entender que errou. Errou em não votar em Vossa Excelência em massa. Porque as pessoas, infelizmente, nós perdemos a TV Câmara, que dava uma representatividade muito grande para aqueles que trabalham na Câmara, para aqueles que assumem a tribuna, aqueles que são caxias que não falta sessão, como a gente vem brigando, Paulo, né? Sistematicamente para que a TV Câmara possa voltar, que a audiência era muito grande. Aí as pessoas vão saber como os vereadores votam nessa casa. Se tivesse a televisão, com certeza nós íamos atingir um público que com certeza Vossa Excelência não estaria fora, poderia fazer 4 vereadores. Então eu quero ser solidário, esse negócio de Vossa Excelência não dormir, isso não representa a tua grandeza, o homem que você é e o parlamentar que você sempre foi em Niterói. Então eu quero dizer a Vossa Excelência um até breve, que em breve Vossa Excelência estará nessa casa aí, contribuindo, como sempre contribuiu, pelo crescimento e o engrandecimento da cidade de Niterói. Parabéns, Renatinho. Eu sei que nós vamos conviver até dia 31 de dezembro, mas aqui deixo o meu testemunho pela sua clareza, por não se vender a CPI nenhum e sendo logo aliciado do processo da Câmara, um dia depois ou 2 dias, Vossa Excelência voltou, mas não perdeu a sua dignidade. Parabéns. Obrigado, vereador Galo. Obrigado, meu irmão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Beto da Pipa deseja uma parte de Vossa Excelência. Por favor, vereador Beto. Senhor presidente, eu queria dizer ao Renatinho que ele sabe o carinho que o vereador Beto tem por ele, não precisa aqui eu rasgar seda. Fico triste, mas o processo eleitoral às vezes é injusto, como muito bem colocou o vereador Galo. E dizer, Renatinho, que não teve aumento também em 2012, não. A gente está sem aumento nessa casa. Eu falei, não teve Beto. Mas não teve, desde 2008. Não houve aumento para ninguém. Desde 2008. Nós cancelamos o aumento. Não, então, e dizer a Vossa Excelência que eu, como vereador Galo, estava também como secretário de Habitação. Mas fico muito triste com a sua derrota, como muito bem falou o vereador Galo. Vossa Excelência tem que vir para a rua, a vida continua, você tem futuro pela frente, que você é um grande vereador, um grande trabalhador dessa cidade. É isso que eu queria ser solidário a Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência meu querido. permite... Obrigado, Beto.
Mais 30 segundos. Eu acho um fato, nós sempre colocar aqui também uma coisa importante. Nós não votamos nosso aumento, nós votamos para a próxima legislatura. A próxima. Para a próxima, quando você vota esse ano, é para a partir de 1º de janeiro. Ninguém está votando aqui, aprovando, e no mês seguinte está recebendo. Porque isso é uma lei federal, não é uma lei municipal nem estadual. O que rege é a lei federal, que você tem que fazer o seu subsídio. Só um instantinho. Galo, só um instantinho. É só que a oposição, que eu digo não é a oposição dessa casa, mas as pessoas de fora mal informadas acham que a gente está votando já para a legislatura atual. É isso que é mal colocado na população. É o genocida, porque ele não me representa. O Bolsonaro é a turma do Bolsonaro, o genocida, né? Que eu trato ele só como genocida, que para mim, Bolsonaro assumir um país com essa grandeza. Eu espero que os eleitores, ao longo desses 2 anos que falta para ele sair, que as pessoas possam refletir e não votar mais nele. E dizer a Vossa Excelência, isso tem que ser colocado. O que nós, eu posso me incluir, porque se eu estivesse também, eu estaria junto. Há 1 ano e pouco atrás, quando votou o aumento, não era para receber no mês seguinte, era para agora. Inclusive, vamos botar aí em prática, Vossa Excelência perdeu a eleição, João perdeu a eleição, o Bruno saiu. Vocês não teriam direito ao aumento, porque é para a próxima. Quem pegaria seria essa nova Câmara que toma posse dia 1º. Então tem que deixar isso claro, que é obrigação da Câmara votar, porque como o Beto falou, se eu não me engano, nós estamos desde 2000 e... Quando, Beto? 2008. Desde 2008, sem um aumento. 2008. Só sendo corrigido pelo o IPCA, que é 2%, 3%. Eu acho justo agora. Todo mês de julho. Para alguns vereadores, esse salário é muito. Mas para alguns vereadores que trabalham, é um salário normal. Então, se você pudesse discernir e ver aqueles que produzem e aqueles que não, aí você fazia um parâmetro aí para saber quem merece. Então, é para a próxima legislatura. Isso, e mais 4 anos, nós não vamos ter reajuste. É correção, não é nem reajuste, é correção que as pessoas têm que entender. É isso, Galo. Obrigado. E só para concluir, a confusão que foi feita com a população foi uma coisa muito ridícula. O povo, o Renatinho votou a favor de aumento. Não votei nada. Nós cancelamos o aumento. Mas foram lá, botaram o meu retrato, como eu, que foi o único que tivesse votado. Que isso? Nós cancelamos o aumento. E a população lotaram essa Câmara aqui, ó, Túlio. Isso aqui ficou lotado. Eu lembro que você fez uma frase lá, eu lembro disso. Lotado, solicitando o cancelamento, e foi cancelado. A população é que manda, que é a casa do povo. O povo pediu, não quer aumento, e acabou. Enfim. Eu quero agradecer, Carl, só para 1 minuto só, que falhou aqui, eu quero dizer, não houve aumento, nós votamos aumento, eu me arrependi em meia hora, 20 minutos, e pedimos cancelamento, fomos o partido, teve uma reunião no partido, e o partido esteve aqui na presidência e solicitou o cancelamento, e houve o cancelamento. Então, não houve aumento, e eu fui o quê? Crucificado, como eu fosse o único que votei a favor. Pelo amor de Deus, não houve aumento, foi cancelado o aumento. Então é incrível isso aí, mas enfim, João, é isso, é a vida, né? Cada um pensa aquilo, eu tenho minha consciência, tenho aquilo de consciência. Eu quero dizer, Jesus foi o maior revolucionário por justiça nesse mundo. O maior revolucionário foi Jesus, por justiça, amor e verdade. E nós somos semelhança deles. Nós somos semelhança dele. Eu vou enganar a minha consciência? Nunca fiz isso e nunca farei. Presidente, gostaria de solicitar, Vossa Excelência pudesse enviar a cópia dessa sessão. Claro, vereador. No nosso gabinete. Enviarei o gabinete de Vossa Excelência. Eu lhe agradeço, tá? Muito obrigado. Não havendo mais oradores, convido os vereadores para a próxima sessão de amanhã, no horário regimental. Convidar os vereadores do PSOL aqui eleitos, se quiserem tomar um café na presidência da Câmara, Paulo, estão aqui. Tá bom? Beijo a todos.